Boas palavras do coração de Deus para o seu coração. Estamos iniciando uma série de reflexões a respeito das características do verdadeiro discípulo de Jesus. E, para tanto, nós vamos utilizar um texto que é a aplicação prática do Sermão da Montanha, que começa no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso de número 12. E esse texto, ou através deste texto, Jesus começa a elencar algumas coisas que eu poderia dizer que são as características do verdadeiro discípulo dele, discípulo do Senhor. E qual é a primeira característica? Certamente, se eu perguntasse a vocês qual é a mais importante virtude, lembrando das palavras do apóstolo Paulo, de tantos outros textos, da própria orientação do Senhor, quando foi questionado a respeito do mais importante mandamento da lei, você saberia dizer, e obviamente haveria uma unanimidade nesse sentido. Você ia dizer, a principal característica do discípulo de Jesus é o amor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 12, diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, todos os ensinamentos proféticos e da lei de Moisés, dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, tudo isso se resume numa só coisa: amar ao próximo, de acordo com esse texto. Esse texto ele contém a síntese do que vem a ser o verdadeiro amor ao próximo, pois ele diz: fazei aos outros o que vós quereis que os outros vos façam. Algumas pessoas, até mesmo antes de Jesus, ensinaram uma ética negativa, o princípio de não fazer. Confúcio, por exemplo, dizia que o que te for odioso, não o faças a outrem. Só que Jesus vem e inverte e dá uma ênfase positiva, porque não basta deixar de fazer o mal, é necessário praticar o que é correto e fazer o bem. Você tem praticado o bem? Qual o referencial comportamental que você tem? É o comportamento do outro? O comportamento do outro motiva o seu comportamento? E Jesus disse que isso está errado. Não é o comportamento do outro que motiva o meu comportamento. Aliás, ele já havia criticado o princípio identificado como princípio da reciprocidade direta, derivado da lex talionis ou da lei de Talião, que determinava olho por olho e dente por dente, pé por pé, mão por mão. Ou seja, se alguém deu um soco no seu olho ou furou o seu olho, pela lei da reciprocidade direta, a lei de Talião, você tinha o direito de furar o olho da pessoa. E a lex talionis, ela se reflete a partir do texto da palavra de Deus no Pentateuco, quando você lê lá no livro de Levítico e percebe a lei da reciprocidade direta, que, segundo alguns juristas, é uma lei justa, até porque ela limita o poder ofensivo do revide. Se você leva um tapa, você tem o direito de dar um tapa, diferentemente do que acontece hoje. De repente alguém lhe agride verbalmente, a pessoa lhe dá um tiro. A lei da reciprocidade direta, que é considerada como cruel, por muitos juristas é considerada uma lei justa, mas não é o princípio que Jesus ensina. Ao contrário, ele diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ou seja, o princípio da reciprocidade direta não serve. Aí Jesus vem e diz assim: é o princípio ativo do amor, que se fundamenta não no comportamento do outro como parâmetro ou referencial para o meu comportamento, mas sim no meu desejo de bem-estar, que eu devo pautar o meu comportamento. É o que eu desejo que os outros vos façam,
ou o que os outros me façam, é o que eu desejo que os outros me façam, que precisa ser o meu comportamento. Por exemplo, tentando interagir com você, pensa comigo aí. O que é que você deseja que os outros façam para você? Provavelmente, você deseja respeito, carinho, consideração, afetividade, paciência, tolerância. Você deseja que as pessoas lhe sejam solidárias. Você deseja que as pessoas demonstrem afetividade, que te valorizem, que coloquem em prática os As que nos movem: afeição, aprovação, aceitação, amor. Segundo os ensinos de Jesus nesse texto, que aponta como a primeira característica do verdadeiro discípulo de Cristo o amor, quais são nossos compromissos? Se eu desejo todas essas coisas, minhas obrigações não passam longe disso. Na verdade, eu devo as mesmas coisas. Eu preciso amar as pessoas, aprovar, aceitar, ou aceitar a despeito de aprovar. Eu preciso ter afeição, ter consideração, respeito, carinho, solidariedade, enfim, tudo aquilo que eu desejo que os outros me façam, eu preciso fazer aos outros. Isso não considera méritos. É o que eu desejo que eu preciso fazer para o outro, não importando o quanto isso vai custar. Eu me lembro da historinha de um menino que, numa dessas reportagens de uma das emissoras de proeminência em nosso país, eles mostravam a miséria no Nordeste, as enfermidades, as dificuldades, e um menino muito magrinho, barrigudo, bem barrigudinho, com evidência nítida de problema de verminose, ele carregava um outro, que era paralítico. Só que o outro era bem gordinho, muito maior do que o magrinho. E a repórter chegou para aquele menino e falou, perguntando: essa carga não é muito pesada para você, meu filho? E ele disse: moça, é carga não, é meu irmão. Queridos, é carga não, é meu irmão. É alguém que precisa ser amado por mim e por você. Se você quer ser um verdadeiro discípulo, demonstre amor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.